Boa tarde, venho apresentar-vos a comunicação, gestão da crise e da contingência no setor da água, utilizando como exemplo a empresa Água Centro Litoral. É uma apresentação partilhada entre mim, Alexandre Tavares, a Filipe Alves e Elisete Oliveira, desta mesma empresa. Esta apresentação está dividida em três conjuntos de elementos: o contexto, o planeamento, a contingência e o particularizar na gestão da contingência da ADCL. Começo por dar-vos como referência um elemento fundamental que passou a contextualizar a gestão das crises em três dimensões. O Sr. Fischer, em 2003, identificou três grandes dimensões na gestão da crise. A identificação da escala, ou seja, muito associada à identificação de qual o grau de gravidade, destruição e perda, o grau de perturbação produzido, nomeadamente o impacto, e uma terceira dimensão que é o tempo de recuperação e de interrupção em que o impacto pode produzir. E essas três dimensões são hoje aquelas que estão presentes nos processos de gestão e de decisão associados às crises. Do ponto de vista da explicação das ações de gestão em contexto de crise, há que ter presente um conjunto de elementos. Desde logo, a explicitação do direcionamento das medidas para os riscos mais graves ou para os territórios mais expostos, aquilo que é a coerência de abordagens, utilizando medidas iguais para em circunstâncias semelhantes, a proporcionalidade das medidas ajustadas aos riscos, processo de transparência e de responsabilidade explicitada. Hoje é fundamental que desde logo fique explicitado o grau de comprometimento individual e coletivo para os vários decisores. Há um conjunto de boas práticas associadas à gestão das crises, desde logo o conhecer os constrangimentos associados a determinada medida, as consequências adversas, conhecer os custos e benefícios associados a cada opção, conhecer o nível de monitorização para avaliar o desempenho de cada medida, ter a noção do grau de incerteza associado aos processos e modelos e conhecer as limitações de desempenho e o enquadramento de regulação associado. No momento da decisão, há três princípios que hoje informam todas e quaisquer medidas. Desde logo o critério da equidade, dado que existe a necessidade de se definir um nível máximo de risco acima do qual nenhum indivíduo deve ser exposto e, como tal, considera-se inaceitável que não sejam tomadas medidas para limitar, ultrapassar este limite máximo. Depois um critério de equilíbrio que compara os benefícios resultantes da aplicação de cada medida entre análise de custos-benefícios ou de identificação de outros custos associados. E depois um critério tecnológico que é hoje uma dependência que, associada a cada decisão, deve-se adotar os elementos tecnológicos melhores e mais reconhecidos, capazes de permitir uma boa decisão. Transversalmente existe um outro princípio, que é o princípio ALARP, ou da ONUS invertido, que determina que todas as medidas de mitigação dos riscos devem ser implementadas, criando três domínios: um domínio do intolerável, um domínio do aceitável e o domínio em que se exercem os processos de decisão, que é a zona ALARP, em que aí há necessidade de implementar um conjunto de ações para mitigar os riscos associado a critérios de custo-benefício e de custo-eficácia, numa lógica em que estabelece como referenciais as consequências e a probabilidade. Do ponto de vista do planeamento da contingência, é possível identificar atualmente dois grandes referenciais.
um referencial de contingência muito baseado na proteção civil, associado à mobilização de meios e recursos em caso de acidentes, e uma outra dimensão, que é uma dimensão mais empresarial, numa lógica prospectiva de resposta à manutenção de atividades, e é um pouco nesta linha que se tem seguido aquilo que é a construção da contingência associada à pandemia do Covid-19. A gestão de contingência pressupõe o estabelecimento e a implementação de um conjunto de medidas e ações para assegurar a continuidade de atividades ou funções e o restabelecimento no mais curto espaço de tempo e com os menores impactos, associando a estas dimensões a responsabilidade partilhada, a coerência das abordagens, a oportunidade das ações, a proporcionalidade dos recursos ou a transparência das medidas e ações. O plano de contingência, como todos sabemos, é hoje um plano que permite instrumental para permitir assegurar a continuidade, a recuperação e o restabelecimento de atividades e deve identificar o problema e as soluções e as formas de implementação das medidas para minimizar os impactos associados e permitir o restabelecimento das atividades normais. Passo agora a apresentar aquilo que é o planeamento da contingência no âmbito das águas do centro litoral, no âmbito da pandemia de Covid-19. Trata-se de uma empresa do setor da água, focada na captação, tratamento e abastecimento de água, mas também na recepção de efluentes domésticos e urbanos e o seu tratamento e depois a devolução ao meio hídrico. Está presente em 30 municípios, de Espinho a Porto Mós, e gera um conjunto de infraestruturas variadas e faz parte da sua atividade e sua missão daquilo que é o setor especial, setor da água. Está organizada em várias áreas funcionais e o plano de contingência teve que, desde logo, mapear na sua construção aquilo que eram as áreas que eram foco no planeamento de contingência, desde logo as direções de operação de água e de saneamento, a direção de manutenção e também o laboratório acreditado, que eram elementos essenciais, e depois um outro conjunto de áreas funcionais que permitem complementar o plano de contingência e implementá-lo nas suas várias ações, nomeadamente os recursos humanos e administrativo e financeiro, a comunicação, as compras e logísticas e o Departamento de Sistemas de Informação, que nomeadamente permitiu colocar e criar as condições para que um conjunto alargado de colaboradores pudessem exercer as funções de teletrabalho. A gestão da contingência ficou alocada no Departamento de Sustentabilidade Empresarial. Do ponto de vista dos pressupostos iniciais, houve aqui a noção que havia que criar um plano entre 1 a 6 meses de execução, já ultrapassámos esta dimensão inicial prevista, e aquilo que eram os recursos humanos para uma perspectiva de diminuição de operação de 10, 25 até um limite considerado mínimo, e não só os recursos internos, mas também as interações com o prestador de serviço, com a necessidade de suprir por compras e apoio logístico a partir de recursos externos. Foi definido como áreas essenciais aquelas que eu já referi e como serviço vital o serviço de abastecimento de água. O plano prevê várias fases de atuação, de prevenção, de impacto, de contingência e de coordenação da crise, e foi definido um conjunto de pressupostos associados. Do ponto de vista da gestão do plano e a sua implementação, há aqui diferentes momentos. Começámos pela gestão de estoques ainda em fevereiro de 2020 e tentando alocar equipamentos de proteção individual e reagentes fundamentais para a operação. Depois entramos naquilo que era a elaboração do plano
naquele momento, na prevenção da contaminação, isolamento, espaço de isolamento, recursos de higienização, comunicação e adaptação de espaços. E, numa fase seguinte, começámos a prever a gestão de recursos humanos, a existência de grupos de resguardo, delimitações de mobilidade para não proporcionar contactos imediatos e, portanto, começando a assumir um distanciamento físico, a identificação dos fornecedores críticos e começando também a programar a reorganização de formas de trabalho. Ou seja, quando foi decretado o estado de emergência em 18 de março, já tínhamos conseguido concretizar e planear um conjunto de ações que depois foram substanciadas de uma forma mais efetiva e alargada de grupos de resguardo e de colaboradores em teletrabalho. Foi reforçada as questões de higienização, a necessidade de reporte de comunicação, de apoio solidário a possíveis contaminados no âmbito da empresa. A partir do mês de maio houve uma diminuição e à medida que a primeira onda teve do ponto de vista regional menos impacto de contaminados por 100 mil habitantes, houve a necessidade de repensar alguma normalização de atividades, nomeadamente de manutenção e de operação, e portanto houve uma redução dos elementos em resguardo e, portanto, com alguma retoma de atividades. Posteriormente, em junho, e por necessidade de efetivação do período de férias, houve a diminuição e uma gestão dos recursos humanos de uma outra forma, mais transversal à empresa e permitindo os grupos de risco fazerem parte da própria gestão operacional. Foi reforçada a comunicação numa lógica de manutenção das boas práticas de higienização e distância social. Em agosto começámos a preparar a retoma de atividade, fez-se uma testagem de infecção transversal a todos os colaboradores, previmos e fez-se uma avaliação dos estoques necessários para uma eventual segunda onda e reforçou-se também a comunicação por vários níveis a todos os colaboradores da empresa. Em outubro retomamos novas formas mais estritas de organização, com mais colaboradores em teletrabalho, com limitações de mobilidade, utilização individual de viaturas, a existência de grupos de resguardo e a manutenção da higienização e a gestão e o afastamento físico no espaço de trabalho. Em novembro temos um conjunto de ações que mais efetivas e mais estritas do que as enunciadas em outubro, com um número muito alargado de colaboradores em trabalho e trabalhadores em resguardo operacional, sendo este um plano em construção e ajustado a todas as dificuldades e a todos os momentos da pandemia do Covid-19. Passo de uma forma sintética aquilo que foi a distribuição ao longo destes meses das várias atividades, ou seja, há aqui concentração de medidas em determinados momentos e alívio em outros. Foi essencial em toda esta ação o ser proativo e, portanto, prever antecipadamente medidas a tomar e o envolvimento dos trabalhadores em todas as ações de decisão associadas. Sintetizo agora aquilo que podem ser as forças deste planeamento de contingência. Foi a capacidade de prever de forma oportuna e preventiva, partilhar informação, permitir criar confiança institucional e, simultaneamente, assegurar as condições, quer dos colaboradores que mantiveram funções operacionais e aqueles que puderam trabalhar de forma remota
e assegurar condições para reuniões de forma telemática. As fraquezas têm a ver com a dependência do acesso inicial, por exemplo, a EPIs de proteção individual, o estar-se num período muito longo em gestão de contingência e de emergência, o que leva a algum desgaste e a algum cansaço. Os exemplos que depois se fazem sempre comparativamente a outras empresas e que causa alguma dificuldade de operacionalizar algumas decisões. De facto, também se percebeu que muito do sucesso da aplicação do plano de contingência dependia das boas práticas individuais e não só daquilo que era o proporcionado pela empresa. E basicamente era isto que eu queria partilhar convosco. Muito obrigado pela atenção.